Oi, pessoal, tudo bem? Nós falamos aí dentro desse bimestre sobre a ditadura militar, falamos da política, da música, do teatro, das artes visuais. E agora nós vamos falar um pouco sobre um momento, né, deste período e uma arte deste período que conseguiu falar quando todos os outros foram silenciados, que é a dança. Então, o tema, né, do nosso capítulo é quando a boca cala, o corpo fala. Por que quando a boca cala, o corpo fala? Porque naquele momento, né, dos anos 70, no início de 1970, 71, todas as outras artes tinham sido silenciadas, tanto a artes visuais como o teatro, né, principalmente o teatro que a gente viu e a música, né, foram silenciadas. Não podiam se expressar, não podiam dizer que pensavam, o que sentiam dentro daquele panorama do Brasil. Um movimento, que era o movimento da dança, consegue burlar aí de uma forma espetacular a censura brasileira e consegue falar com o corpo. O Balé Estágio, né, o Balé Estágio, foi uma companhia criada em 1971, onde dois bailarinos hoje, né, de renome, na época também eram bailarinos de grande importância para a cultura brasileira, a Márica e o Décio Otério, eles se unem e formam o Balé Estágio, onde a ideia principal era falar, né? Era falar sobre o que estava acontecendo, sobre o tema atual vivido, demonstrar o sentimento, demonstrar o que estava acontecendo no Brasil, porém no corpo, né? Falar com o corpo. E o mais interessante é que muitas vezes eles ensaiavam, eles criavam, né, o espetáculo e eles apresentavam esse espetáculo e né, aqueles que investigavam a ditadura, investigavam as artes para poder censurar, né, estavam ali presentes, assistindo, mas pela falta de conhecimento técnico, pela falta de conhecimento artístico, eles achavam que ali não tinha nada demais. E aí o Balé Estágio conseguia passar a sua informação para todos aqueles que entendiam claramente o que eles estavam falando, né? Toda a política da época, todo o pensamento da época contra aquilo que estava acontecendo. O Balé Estágio faz parte da cultura histórica, né, e artística do Brasil. É uma companhia que existe até hoje, que atua até hoje, tem a academia, né, de dança do Balé Estágio. É uma companhia que na época de 1971 tinha pouquíssimos recursos e hoje ainda sofre bastante por não ter, né, os patrocínios devidos como gostariam de ter e que merecem ter. É um balé, uma academia que tem um grande nome, porém pouca visibilidade para eles, porque hoje em dia o Brasil, a dança, infelizmente, não é algo que se fala muito, que se apresenta muito dentro, né, desse mundo do jovem, né, dos dias de hoje. Ainda é colocado como algo de elite, mas o balé estágio nunca trabalhou dessa forma. O balé estágio, ele sempre teve um comportamento de uma postura humanista. Então, ele sempre pensou numa mudança de mundo, numa mudança de paradigma, uma mudança de pensamento e sempre trouxe como tema o Brasil, a cultura brasileira, o índio, o negro, a política, tá? E tem dentro da sua constituição, dentro da sua história, uma ideologia muito grande de levar a dança, que deveria ser, né, algo realmente de elite, né, por causa do balé clássico europeu,
levar esse balé para os lugares onde normalmente não se teria, como as ruas, como as comunidades, como o Nordeste brasileiro, os pequenos vilarejos, como o Balé Estágio fez na década de 70. Tá? Levou o balé até em contato com os índios do Xingu. Então, o Balé Estágio sempre teve essa visão humanista, tá? De popularizar o balé, de popularizar a dança, de trazer a dança para perto das pessoas, tá? E na época da ditadura militar, ele coloca aí as suas ideias, coloca ali os seus pensamentos, né, em referente ao que estava acontecendo com o país, na dança, na coreografia da dança, no sentimento transmitido através da dança, ok? Então eu coloquei um textinho aí para ajudar vocês no mapa, né, para poder estudar, e um vídeo muito interessante. Eu vou passar só um trechinho, mas é assim, um documentário impressionante para quem gosta de dança, para quem tem essa sensibilidade artística. Eu olha, aconselho do coração, assista inteiro. Vale a pena, você vai se apaixonar cada vez mais e vai entender um pouco aí do qual era a ideia e qual é a ideia ainda, né? Porque ainda é uma companhia artística do Balé Estágio. Então, em 1971, enquanto o Teatro Oficina, que nós já conversamos, o Teatro de Arena, o cinema e a música popular eram amordaçados pela censura da ditadura, não podendo manifestar-se, o estádio recua, né, o colonialismo e a alienação de então e decide trilhar seu destino, percorrer um caminho diferente daquele que havia pautado a dança no Brasil, que era simplesmente voltada à dança do balé clássico europeu, ok? Impondo-se como a mais gratificante experiência no gênero. Em suas criações, utiliza vertentes universais da dança com aspectos tipicamente brasileiros, conquistando um vasto público em todo o país, público esse até então avesso, né, às manifestações coreográficas. E esse balé também acaba conquistando o mundo, né? Eles trazem uma forma nova de se dançar balé. Então, o balé que as companhias, como a companhia do Rio de Janeiro, de São Paulo, né, do Teatro Municipal, ela somente apresentava balé clássico europeu, então era muito rígido, aquela coisa mais fechada dentro de um padrão, né? Vem nessa ideia da Marika junto com o Dessotério e faz um balé contemporâneo. Então é o início do balé contemporâneo com movimentos de solo, movimentos no chão, que não faz parte do balé clássico, ok? Então vamos aqui juntos ver um trecho desse documentário para conhecer um pouco o que é o balé estágio e aí, quem sabe, se apaixonar como eu me apaixonei, como eu sei que faz parte aí da paixão de muitas pessoas, mesmo que não tenha muita afinidade com a dança, como o meu caso, eu não danço nada, nunca fiz balé, nunca fiz nada, mas me identifico muito com a ideologia do balé, com a ideologia desse grupo e as suas performances são incríveis. Então, vamos conhecer aí um pouquinho. E grandes palcos e lantejoulas, é aceitar simplesmente ser a estrela da Caatinga. É trabalhar dentro do Brasil, é trabalhar na praça pública, é aceitar trabalhar em terra batida, é dançar assim com alma em qualquer lugar onde a gente consiga penetração da dança.
trabalhar dentro das condições brasileiras e de uma realidade nossa, brasileira. As pessoas vinham perguntar qual era o milagre do estágio. Não pode realmente ficar imitando o Royal Ballet, a rádio, né? Vocês têm tanta coisa maravilhosa ao redor de vocês e nós, o estágio, não quer chegar aqui como colonizador. O que nós fazemos é a nossa verdade. Vocês têm de encontrar a verdade de vocês. Num Brasil que foi calado, silenciado, onde não havia jornalismo porque estava censurado, o balé estágio se tornou o jornalismo do Brasil. Os assuntos passaram a ser os temas da dança. Por isso o balé estágio arrastava essas multidões ao teatro, porque o estágio passou a ser a nossa voz, aonde a gente encontrava o que estava silenciado pela censura. Quanto mais isso se adensava, quanto mais o país mergulhava nas trevas, mais era importante ter uma esperança de resistência. E a dança do balé estágio fez isso no Brasil. O estágio nasceu em outubro de 71. E no dia 23 de outubro... Já foi o estágio. Estreia o balé estágio no Teatro São Pedro, em São Paulo. Isso foi na época do Cláudio Petralha aqui. Sérgio Viotti, esse pessoal que eu já conhecia de teatro, que eu estava fazendo teatro com o Cláudio em 64, eu fiz O Que Delícia de Guerra com ele. Quando a gente chegou no Teatro São Pedro para estrear em São Paulo, a gente já tinha feito 3 meses de espetáculo pelo Brasil, né? Coisa assim, viajávamos de Volkswagen, voltávamos de madrugada, a estrada vinha em cima da gente, né? A gente cansado e tudo. Não, foi complicado. Foi uma odisseia, mas a estreia em si estava muita gente curiosa em saber que tipo de dança fazia. Não, e tinha esse briga grupo, na porta, foi uma coisa assim, né? complicada. Foi complicado. dava a volta a fila pelo teatro e realmente foi um sucesso. O estágio começou praticamente aqui na TV Cultura. E eu convidei a Márica para fazer uma série de espetáculos chamado Convite à Dança. E daí formou-se uma companhia. E quando eu saí, enfim, o estágio também ficou sem... Não era o estágio ainda, mas o grupo já existia. E era uma pena se desfazer. Daí, então, que surgiu o estágio. Ao se constituir um grupo de balé, com a preocupação permanente de criação, onde o espírito atento oriente a técnica, está se criando a obra de arte. Pois só assim ela estará integralmente dentro do propósito a que se impôs. Maurice Béjart. A partir de hoje, semanalmente nesse horário, o Canal 12 vai apresentar para vocês uma série de programas sobre dança. Participam desses programas um grupo de artistas, todos eles radicados aqui em São Paulo, que tem uma característica comum. Todos eles gostam muito de dançar e não têm o menor preconceito com relação à dança. Foi assim, importante, primeiro porque nós conseguimos juntar todas as pessoas da época, as pessoas que estavam dançando, coreógrafos, a gente conseguiu juntar todo mundo. E o mais importante foi a diversificação. Era a dança sendo influenciada por várias outras artes, né? Então isso realmente foi assim o embrião da filosofia do estágio. E por isso eles se transformam nos jornalistas do seu tempo sempre. Porque eles vão lá como jornalista, pegam o assunto e trazem para a dança. Pegam outro assunto e trazem para a dança. Assuntos que não tinham jamais entrado como temas de dança. Diadorim é um trabalho feito em 71 e até hoje é um dos trabalhos mais singelos, mais verdadeiros nossos.
coisa principal do Diadorim é a língua, o jeito de falar, ou seja, a escrita literária. E o que acontece com o Diadorim em termos de escrita coreográfica? É em Diadorim que o Décio fica mais senhor, fica mais claro para o Décio como é que ele mantém um corpo de balé, precisando fazer um tipo de coisa que não cabia no balé, e é isso que ele começa a fazer. Então eu tenho a impressão que esse embrião estético é quando é que um bailarino vai para o chão e faz umas coisas esquisitas no chão, mas com o braço alongado, com o pescoço do jeito do balé, mas vai fazer uns não são habituais do balé. Esse embrião é o que vai transformar o Décio no mais importante coreógrafo moderno do Brasil. É o mais importante. O Décio, ele realmente funda esse entendimento moderno de usar o balé e não mais para de desenvolver isso. Ou seja, é um corpo de balé, é uma dança que fala sobre temas, uma gramática que ele vai cada vez mais fazendo as suas regras e o embrião está lá. Eles literalmente transformam o jeito como a dança era pensada até então e praticada até então. Com uma curiosidade, ambos vêm do balé e continuam no balé. Eles não modificam o corpo que faz a dança. O que eles modificam são os assuntos que são trazidos para aquele corpo. O estágio tem uma coisa que eu admiro profundamente, porque todas as instituições, todas as empresas, no fundo, são o retrato das pessoas que carregam essas empresas. No caso aí, seria Máriga Guidali, Décio Otero e com o apoio intelectual do Adhemar Guerra. Eu fui, vamos dizer, o parteiro dessa história que levei a criança para frente, mas, na realidade, os três é que realmente deram corpo a essa criança que depois se tornou um gigante. O Adhemar, antes de mais nada, eu acho, grande valor dele como um grande diretor, logicamente. Mas a visão dele do Brasil era uma coisa muito clara, politicamente, socialmente, culturalmente. Para ele, tudo era muito claro. Acho que essa é a função do artista. Você transformar essa sobrevivência, o caminho da sobrevivência, em algo belo, em algo também cheio de sonhos. Eu não acredito em arte alienada, eu acho que não existe arte alienada, não existe atividade alienada. Alienação seria, vamos dizer, aquilo que você faz sem sentir, que você faz, enfim, fora de uma realidade. Alienação seria, vamos dizer, uma arte feita por pessoas que sofrem das faculdades mentais. Não acredito nisso. E o que se fazia aqui deveria servir de alguma forma para essa sociedade. Isso para ele era claro. Como eles ficaram muito tempo calados lá, no teatro, que não podiam falar, porque estava a ditadura, ele achou o estágio um bom meio de passar as ideias dele. Já nos anos 60, com a ebulição política, que era a divisão já havia uma divisão na sociedade, quer dizer, o Estado autoritário, militar, civil e militar, exercendo uma pressão violenta sobre o mundo das ideias, sobre a universidade, sobre o teatro, sobre o fazer artístico. É nesse clima que um pouco se forma o estágio.
A repressão foi muito forte, a censura começou a ser insuportável, né? E nós, felizmente, tínhamos o hábito de nos unirmos em assembleias, né? Assembleia dos grupos de dança, assembleias dos grupos de teatro. Nós começamos a trocar ideias e a nos mobilizarmos por causa desse sufoco que estava acontecendo com a repressão. Pior do que isso, a violência toda contra os estudantes. O estágio nessa época de repressão foi praticamente o único grupo artístico brasileiro que falava as coisas, entre aspas, né? Que dançava as coisas. E o Teatro Municipal vivia apinhado de gente, porque não tinha música popular, não tinha teatro, estava tudo censurado, né? E o estágio falava. O estágio sempre teve como marca ser um grupo libertário, no sentido de prezar sua liberdade e de agir sobre a realidade política, social daquele momento, com toda a liberdade de criação possível. Não tinha nenhum tipo de amarra. Isso eu não posso fazer porque não. Ele fazia livremente. Eu nunca tive medo de nada, o Décio também não tinha, então fomos em frente, fizemos tudo. E fizemos aqui no Brasil inteiro. Ele sofria censura. Os censores sentavam-se ao lado de Márica ou de Décio e assistiam o espetáculo. Liberavam. Mas eles estavam trabalhando com questões importantes para a época e que, particularmente, eram até questões da contracultura, junto com uma contrariedade ou uma oposição às ideias predominantemente da ditadura, que corporalmente eram trabalhadas através de figuras, no caso a metáfora, a metonímia, corporais, que materializavam, encarnavam nas cenas questões que os censores não se apercebiam. O estágio sabia que era importante dançar, como era importante estar em cena. Naquele momento, estar em cena, você encenar um espetáculo, botar um espetáculo em pé, era um ato de resistência. É falar assim, estou vivo. Você está querendo me calar, você está querendo que eu morra, mas eu estou vivo. Você vai ter que me aguentar. E nessa época, claro, foi a época dos grandes espetáculos, do Balcão, do Jorgenet e etc. E o Roda Viva, do Chico Buarque, no qual o CCC invadiu uma vez, não é? Uma noite, e tirou, Marília bateu, Marília Pera, Pereio, tudo. Foi uma comoção, porque todos nós estávamos sempre por ali. Ali, a 13 de maio, era um local de muito encontro entre atores e bailarinos, porque estavam ali o teatro da dança, o pessoal do teatro. E era uma coisa horrível, e a gente, nós estávamos sempre um pouco encurralados. A Dona Maria, para mim, foi uma gozação, quase. Quase uma gozação. Nós estávamos dentro de uma época que não se podia falar, e eu falei tudo, eu dancei tudo que não podia falar. Era os oprimidos, os opressores, a esperança, todas as palavras que não poderiam ser usadas, eu estava fazendo lá. Eu fiz assim, com coroa e tudo que tem direito, eu acabava com a coroa. E era uma época, eu achei muito gozado, porque não foi censurado isso. Pela falta de familiaridade, os censores tendiam a liberar, porque eles não sabiam que aquilo ali, aqueles corpos se mexendo daquele jeito, poderiam querer dizer alguma coisa, e não só serem corpos bonitos. Essa foi uma grande vantagem. Plínio Marcos estava proibido totalmente. O que o Balé Estágio faz? Não podia se representar Plínio Marcos. A palavra do Plínio Marcos estava caçada, cortada. Vamos montar Plínio, a censura nem discutia, está proibido. O Balé Estágio começa a dançar Navalha na Carne, a peça mais representativa da dramaturgia do Plínio Marcos. E como é que a censura ia agir? Foi tão bonita a montagem disso, porque o Ademar Guerra dirigiu, convidou Ailton Escobar para fazer a música. A partitura musical. Ele ficou assim animadíssimo e chegou aqui com a música para que podia dançar Gisele, com aquilo de tão clássico que era a música. E a gente nós não queríamos uma música, nós queríamos uma ambientação. Até ele entender isso
que depois ele fez um negócio fantasticamente maravilhoso. Ele fez desde panela até descarga de privada. Aí ele entendeu a jogada toda. E eu deveria ser uma prostituta e eu me transformei numa uma operária. Porque eu nunca poderia fazer uma prostituta porque eu não tinha essa... Não era por aí que eu queria ir. Eu achei que a operária poderia perfeitamente fazer esse papel. O Adhemar também achou. E quando o Plínio assistiu o espetáculo, lembra disso? Nossa, nós dois fazíamos um pas de deux, assim, violentérrimo. A gente conseguiu colocar aquele texto em balé. E aí nasceu a síntese da ideia do Plínio. Bem bacana, gente, esse documentário. Então, fica aí a dica para vocês. A gente viu um comecinho dele, onde eu queria mesmo que vocês vissem essa questão da ditadura, né? Do teatro do Plínio Marcos, onde ele fala da navalha na carne, que foi proibido na época. Então, eu queria que vocês entendessem o que formou, né? E como era esse tipo de balé. E aí a gente tem, né, uma cena desse espetáculo Quebradas do Mundaréu, que foi aí, né, um sucesso na época e que tinha sido proibido no teatro, né? E aí se transforma em um teatro de balé. Temos também o teatro, esse já mais moderno, mas que fala dos índios, assim como nós também temos os que falam dos negros. E o do índio é muito interessante porque a cena final é quando todos os índios caem como mortos, né? O teatro acaba ali, naquela parte. Então é muito interessante. Essa cena, ela é o final da peça, né? Da dança sobre os índios. E ela termina assim, quando todos caem, o teatro fica em silêncio e a peça acaba. Então, realmente representando que o sofrimento do índio está virando destruição e que a partir do momento que o índio é destruído, ele é destruído e que não volta mais. Então, é realmente intenso e muito interessante mesmo. E a peça termina assim, né, a peça, no caso, né, a apresentação de balé termina dessa forma e causa assim, né, uma alucinação em quem está assistindo, porque fala realmente do sofrimento do índio. E também tem uma outra peça, uma outra apresentação que fala dos negros, né, até o Milton Nascimento faz as primeiras músicas, então é bem interessante também, mostra bem a cultura que nós vivemos no Brasil em relação ao negro. E uma, né, das ideologias do Balé Estádio era levar esse balé aí às culturas, né, que não poderiam ter acesso. Então aqui os dois mestres aí, a Marica e o Décio, se apresentando em lugares assim do sertão nordestino que nunca chegaria o balé, né, onde crianças morrem de fome, de sede e tudo mais. Então, essa ideologia é muito interessante e faz com que o Balé Estágio tenha esse nome, né, dentro da nossa cultura. Então, realmente, eles juntam a ética, né, e a estética, e os dois juntos formam aí uma questão política e fala do nosso país, tá? Então, onde na apostila de vocês fala, né, que é uma livre expressão artística e que fala do nosso país e se torna parte da história do Brasil. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu acho que
vale muito a pena a gente entender que esse momento do Brasil foi um momento que, ao mesmo tempo que todas essas culturas, essa parte artística foi censurada também, muita coisa foi criada e dá origem à nossa arte moderna, né, brasileira, e eu acho que é de extrema importância a gente conhecer. Então, um beijão e até a próxima aula.